Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial para nós da família franciscana, porque hoje nós celebramos a memória de São Domingos, que a gente chama também de Pai São Domingos, porque vocês sabem que existia uma grande amizade entre São Francisco e São Domingos. Então eu quero mandar um grande abraço para os meus irmãos e irmãs da família dominicana. Convido também você a conhecer a vida desse grande santo. São Domingos é um dos santos mais extraordinários da igreja, uma espiritualidade linda. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais. Tem muita coisa boa na internet sobre a vida dele. Vamos agora ao Evangelho, Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 23. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 23, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Povo amado de Deus, nós conhecemos este texto. Jesus que pergunta aos discípulos: E para vocês, quem eu sou? Os discípulos precisavam dar uma resposta. E Pedro, aquele humilde pescador, aquele homem muito impulsivo, aquele homem que era frágil, que era limitado, mas que era também muito sincero. Ele acerta em cheio. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que deveria vir ao mundo. E é interessante que Jesus diz: Pedro, não foi por você mesmo que você disse isso, mas o meu Pai que te revelou isso. Veja, e a partir daí, Jesus o coloca como pedra de fundamento. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Você vai ser pedra de fundamento. É bonito quando você vai ali na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e abaixo do altar, do altar principal, tem ali a tumba de Pedro. Isso se realizou concretamente, Então, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Pedro se torna um ponto de encontro, se torna o cabeça.
hoje na pessoa do Papa Francisco. Então, você pode, no ato de fé, quando você se deixa mover pela mão de Deus, pela vontade de Deus, pela revelação de Deus, nós também podemos nos tornar pedra de fundamento de fé para muita gente. Eu, com toda a minha fragilidade, como o Pedro também era frágil, eu sei que eu posso ser pedra de fundamento na vida de muita gente, fundamento de fé. Quando eu ajudo as pessoas a se encontrarem com Jesus, eu me torno pedra de fundamento na fé. Você pai, você mãe, você que na sua profissão não nega a sua fé, você pode se tornar pedra de fundamento na fé para muitas pessoas. Porém, esse mesmo Pedro que se tornou pedra de fundamento de fé, poucos segundos depois, quando Jesus diz que vai para Jerusalém, que vai sofrer, que vai ser perseguido, vai morrer, Pedro diz, não, isso não vai te acontecer, que história é essa? E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço. Pedra de fundamento na fé e pedra de tropeço. Nós que podemos ser pedra de fundamento de fé para muita gente, podemos também nos tornar pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Quando nós deixamos que a nossa vontade prevaleça, quando nós nos deixamos levar pelas seduções, pelas mentiras do demônio, quando a gente não se preocupa de dar um bom testemunho, quando a gente quer viver um cristianismo aparente, somente de rede social, somente de like, mas na vida interior, na vida particular, nós fazemos da vida das pessoas um verdadeiro inferno. Nós somos um personagem. A gente se torna pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. E nós precisamos estar conscientes disso. Eu como padre, como frade, você como consagrado, consagrada, você como pai, você como mãe, você como médico, como advogado, como político, como dona de casa, como trabalhador, agricultor, não importa onde você esteja, você precisa estar consciente de que você pode ser pedra de fundamento na fé para os seus, ou você pode ser pedra de tropeço para os seus. Então, tomemos muito cuidado para que a nossa vida cristã não seja jamais uma pedra de tropeço na vida de ninguém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus vos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.